Oração leve, rápida, né? Oração de almoço. Oração de almoço. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã que a gente dá graça, louvor, e agradecer, Senhor Jesus, por o Senhor nos proporcionar esse momento, Senhor Jesus, nos acordar, Senhor Pai, já estamos alimentando o nosso espírito. Abre o nosso entendimento, que possamos sair daqui, meu Pai, regozijados, meu Pai, e com sede de aprender mais a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Pai, porque esse deitamos, levantamos, porque o Senhor mais uma vez nos sustentou. Estamos gratos, louvor, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês querem me dar patrocinado? Tá bom aí. Tá, se você não consegue, a gente Glória a Deus. Ok, eu estou com as perguntas de vocês aqui. Eu tenho outra. Tem outra? Essa outra vai ficar por último. Mas pode fazer. Fica por último. Olha só, tem perguntas que são bem fáceis de responder, outras são mais complicadas. Tem perguntas que elas são tão mais difíceis que existe debate sobre elas. Entendeu? Mas essa aqui, por exemplo, é bem fácil. A pergunta que foi feita aqui. Eu vou pedir alguns irmãos para estar abrindo aqui, por exemplo. Helena Maria, por favor, aí. Lucas 9, 54. Essa aqui é bem fácil de responder. Eu poderia citar já aqui, porque olha a pergunta que foi feita. Quais discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? É fácil. Posso falar o nome aqui mais bem? Hã? Foi João. E quem? Quais discípulos? Ah, tá. Então foram dois. Quais discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? Lucas 9,54. Quem abrir primeiro pode falar. Tiago e João. Isso. Mas você leu o versículo? Leu o versículo. Leu o versículo. Falei o versículo. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Só os 54. Isso. Então, tá aí. Resposta. Tiago quem? Tiago quem? A pergunta ainda mais clara. Continua aí. Quais discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer desse fogo do céu? Foi Tiago, não. Qual era o nome? E aí, aqui poderia se fazer outra pergunta, mas fica comigo só isso. Qual era o nome da serpente de bronze que Moisés tinha feito? Alguém rápido, e abre aí, 2 Reis, segundo livro do Reis, capítulo 8. É bom considerar essas perguntas e vocês colocam a parte que está no livro. 2 Reis 18, versículo 4. Olha essa pergunta. Qual era o nome da serpente de bronze que Moisés tinha feito? Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso. Era chamada Neustã. Isso, pronto. Então tá aí. Pergunta qual era o nome da serpente de bronze que Moisés tinha feito. Qual é o nome? Neustã. Então mais aí 2 perguntas respondidas. Vamos ver qual é a próxima aqui agora. Pergunta aqui, deixa eu ver. Por que a Bíblia era permitido os homens ter tantas mulheres? Então, por que a Bíblia era permitido os homens ter tantas mulheres? Abra Gênesis 2:9. Mas qual que sabe? Tá? Então, Maria respondeu. Diga, pastor. Não, mas tu tem que abrir a boca igual pregador. Fala forte. Naquela época, como um exemplo da história de Ana, quando a mulher era estéril, não podia ter filhos, o homem naquela época tinha a permissão de se casar com outra esposa, porque a outra mulher não poderia ter filhos, então ele não poderia dar descendentes para a geração dele, então eles podiam se casar com outra esposa e poderiam ter filhos para descendência da gente. Minha filha. Alguém mais tem alguma resposta acerca disso aí?
Hã? Amém. Mas olha só, tem algo além disso aí. Na verdade, a ideia não é nem essa a resposta. A resposta vai ser um complemento. Porque a Bíblia era permitindo os homens ter tantas mulheres. Então, olha só. Abra Gênesis 2:9. Leia, por favor. A resposta de Maria é uma das respostas, é um complemento da resposta. 2:9 não vai ser não, Jair. Bora, povo, adianta aí. Jair já respondeu 2 vezes para vocês. Só tem Jair na sala só. É? Eu quero que todo mundo participe. Todo mundo participe. Peraí. Lembra, vai ver. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista, e é boa para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Esse mesmo? Gênesis 2:9. Deus, não estou dizendo que você é mentirosa não. Teve tradução que é bem diferente. Glória a Deus, tem também isso. Gênesis 1. Não, realmente, é isso aí que Débora falou. Deixa eu ver. Não é essa parte, não. Não é isso aqui, não. Oi? A parte que Deus fez a mulher, cara. É no capítulo 2, agora estou lembrando aqui o versículo. Não, 20 não? Não. Peraí. É 22, e da costela do Senhor Deus, Adão disse, este agora é o osso dos ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque dela foi. Por isso, versículo 24, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará a sua mulher, e eles serão uma só carne. A ideia aqui de Gênesis aqui, é que o Senhor, ele fez o quê? Ele fez uma mulher para Adão. Então logo você já percebe uma coisa, Deus não fez mulheres, Deus fez uma mulher. Ele falou que os dois se tornariam o quê? Uma só? Uma só carne. Está aqui no versículo 23. Cadê, gente? Minha Bíblia ela tem estudo. Ó, e versículo 9. Gênesis 2:9. 2:9, peraí. 2:23. E Adão disse, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará a sua mulher. E eles serão uma carne. E a tradução diz uma só carne. Então você observa que Deus, ele não fez duas mulheres para o homem, ou mais, ele fez uma só. Abra agora Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Outra pessoa vai ler. 17, vou pegar todo mundo aqui hoje. Deuteronômio 17, versículo 16 ao 17. Deuteronômio 17. Bora, quem abriu aí? Bora. Cadê vocês? Capítulo 16, versículo 16 e 17. Não, Ana Maria, tem que abrir a boca. Bora abrir com força, gente. Bora, abre a boca, prega a boca. Gente, eu vou ler, vocês estão muito devagar, olha só. Mas ele não multiplicará cavalos para si mesmo, nem fará com que o povo retorne ao Egito, a fim de multiplicar os cavalos.
Porque o Senhor nos disse: daqui em diante não mais voltareis por esse caminho, tampouco, versículo 17, multiplicará esposas para si mesmo, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro. Então a recomendação de Deus aqui, a direção de Deus para o rei, os reis daquela época, é que ele não tivesse mais mulheres do que a sua própria. Só que se a gente for observar na Bíblia, por exemplo, Salomão, 700 mulheres, 300 concubinas, olha, 1000 mulheres. Você vai observar para Davi tinha várias mulheres também. Só que assim, essa era a vontade de Deus? Não. Era a permissão de Deus. Porque o próprio versículo aqui, por exemplo, e Salomão era rei, sim ou não? Davi era rei, sim ou não? Então assim, nunca foi da vontade de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. Por que nós lemos lá, Gênesis 9, 23, foi isso? 22, 23, então. Por quê? Porque uma só carne, foi uma mulher só que Deus fez. Deus podia fazer mais, sim ou não? Na verdade não podia, mas Deus só fez uma mulher só. Então assim, nunca foi da vontade de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. Só que no Antigo Testamento Deus permitia. Quem entendeu? Então, e quando se tinha mais de uma mulher, era conhecido como poligamia. Porque a Bíblia era permitido os homens ter tantas mulheres. Então, isso só na Antiga Aliança. A pergunta aqui foi até bem feita. Porque na Bíblia, né, era permitido os homens ter mais de... Eu estou aqui mudando aqui. Ter tantas mulheres, ou ter mais de uma mulher. É por conta disso, e também pelo que Marie falou, nesse caso, na Antiga Aliança, hoje na Nova Aliança não, mas na Antiga Aliança, se a mulher é estéril, aqui não pergunta também dessa aqui, se a mulher é estéril, então era conforme a época lá, o homem poderia casar com outra para gerar filhos. Principalmente porque, se você for observar em Gênesis do início, o que Deus falou? Deus falou para o homem povoar, para povoar a terra. Então como é que vai povoar a terra se a mulher é estéril? Uma mulher estéril. Então, tem até uma pergunta aqui, vocês não fizeram aqui, por exemplo, sobre com quem Caim casou. Quem Caim casou? Se a Bíblia ela fala de início ali de 2 filhos. Hã? Pode não. Naquela época era permitido. Por quê? Porque tinha que povoar a terra. Então, por que a Bíblia era permitido os homens ter tantas mulheres? Então, eu trouxe o texto lá de Gênesis, para dizer que Deus fez o homem e a mulher e falou, seria uma só carne. Trouxe a questão de Deuteronômio 17, para dizer que Deus ele proibiu, de certa forma, os reis ter mais de uma mulher, porque, olha o que a Bíblia diz, versículo 17, tampouco multiplicará esposas para si mesmo, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata e ouro. Então, se a gente for observar na história, você vai ver que várias mulheres trouxe, de alguma forma, um transtorno para a vida dos seus esposos. Muita briga, muita coisa. Confusão. Se Davi tivesse amado a mulher, não teria usado a oportunidade até chegar nisso. Sim. Porque ele não podia ser tudo. Então, isso é a história, né? Porque, olha a outra pergunta aqui. Por que as mulheres aqui, né? Porque, irmãos, olha só, quando vocês fizerem a pergunta, procure escrever bem devagarinho para me entender aqui, tá bom? Porque elas tenham que aceitar, aí botou aqui, Sara, porque as mulheres eram tão estéreis. Abra Gênesis aí 21. Alguém que não leu ainda. Outra pessoa abra em Gênesis 11:30. Gênesis 21, 2 e Gênesis 11:30. Gênesis 21. Mas tem que abrir a boca, Marcos. 21, 2, né? 21, 2. Ela ficou grata e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no outro tempo que Deus havia marcado. Deus havia marcado. Por que isso? Porque Sara era estéril. Então Deus havia marcado um tempo para Sara. 11:30. Sarai era estéril, não tinha filhos. É Gênesis 11:30, né? Isso. Então, tem casos na Bíblia sobre a questão de mulheres estéreis. Não é bem esse versículo que eu citei para vocês aqui. No caso de Sarai, que teve Isaac,
ela é estéril. Deus abriu uma promessa para Abraão, sim ou não? Então, a promessa se cumpriu ou não? Passou-se quanto tempo, quem sabe? 25 anos. 40 anos já foi outro já. 25 anos para que a promessa deve se cumprir. Só que Deus fez a promessa. Entendeu? E assim, no caso de Sara, ela era estéril, mas Deus é o Deus do impossível, Deus do milagre. Se a gente for observar outros textos na Bíblia, por exemplo, Ana também, Ana, Elcana e Penina, havia discórdia dentro dos três, ali. E o caso de Ana era o que também? Tem muitos casos. Tem um caso também, Ana também, eu não lembro agora se é em Lucas, capítulo 1, capítulo 2, fala sobre outra também, de idade, a mãe de... Fala sobre a mãe de João Batista, por exemplo. Então, assim, tem vários textos da Bíblia que falam sobre isso. Mas, assim, se você for observar alguns versículos que falam sobre esse tema, vai falar que o Senhor a deixou estéril. É uma casa que é Deus. Ainda bem que já vai ter muita coisa aqui. E tem casos hoje que é espiritual. Entendeu? Tem casos que são demônios que impedem a mulher de engravidar. Alguém faz trabalho para impedir a gravidez. Por aí vai. Eu gosto de pessoas que defendem a tese de Ana não ser estéril. E o Senhor ter fechado a vida no propósito. Mas em si ela não é estéril. Eu já vi relatos de casas que não reclamam. Mas a Bíblia diz que ela é estéril. A Bíblia diz, não? Mas eu não me recordo. A Bíblia diz que ela não podia engravidar. Mas ela diz que Jesus abriu a mata de Ana. Tem, não? Tem quem acredita que tem? Ele fechou a mata. Jesus abriu a mata. Ele fechou, ele fala na Bíblia, aí Isso fechou, verdade. ele fechou a mata. Jesus fechou? Ele abriu. Isso, foi isso mesmo. Jesus Aí, fechou? Isso, é isso mesmo. Ô, moça, tá com você, isso mesmo. Da onde? Da onde? Pois é. Quem mais acredita que foi Jesus? A Bíblia diz que Deus fechou a mata. Aí, Deus, não tem Jesus no Antigo Testamento. Não, então, porque eu já preguei, eu já falei para vocês, ó, presta atenção nas pregações do pastor, principalmente. Não existe. Jesus falou com Abraão, sai da tua terra, não tem Jesus ali. Antigo Testamento é Deus ou Senhor. Ontem mesmo na pregação, no Velho Testamento falou, Jesus fez. Não tem. Não se usa a palavra Jesus no Antigo Testamento. Ele falou, ele fez, não tem. É Deus. É Deus. Então assim, tem que ficar atento a isso. São erros tão pequenos que a gente acaba cometendo, entendeu? Mas a gente está num curso de ensino para estar aprendendo isso. Entendeu? Aí só pode errar aqui. Sim. Fala, onde é que foi? Aonde foi? Peraí, deixa eu... Primeira Samuel. Hã? Primeira Samuel. 1 Samuel quanto? 1 Samuel é muita coisa. Então aí. Então são erros assim tão simples que a gente acaba cometendo. Não tem. E Jesus fez, chamou Abraão, Jesus falou com Daniel, não tem. Aí quando você fala uma coisa dessa, você passa. 5, primeira Samuel 5. 5 o quê? Capítulo? Aí, ó, o Senhor havia fechado o seu filho. Pronto. Mas ela deixou estéril. É isso. Mas eu tô Ela podia engravidar? pensando. O Senhor fecha o que está aberto. Como assim? O Senhor fechou a mata de Ana. Então aqui logo eu entendo que a mata dela estava aberta quando o Senhor fechou. Então, mas quando foi que ele fechou isso? O pastor, ele aí não sei, aqui não relata, né? Mas Ele pode ter fechado desde o nascimento. É igual no texto. É assim, porque às vezes tem pessoas que querem defender isso. E o contexto também, quando fala de. O contexto também da Bíblia, quando vai se referir a Faraó, não fala que Faraó era mais que Deus, endureceu o coração. Então, tem as duas coisas. Aí eu defendo duas coisas. Olha só. O versículo, o texto diz, eu já li essa passagem muitas vezes, e o texto diz que Faraó já tinha o coração endurecido, só que Deus endurece ainda mais. É esse o sentido, entendeu? Porque Deus tinha um propósito naquilo. Deus havia um propósito. Então, o coração dele já era fechado, porém Deus fecha ainda mais. Deixa eu ver aqui. E aí, alguém tem dúvida sobre a questão da madre fechada? São coisas, ó, gente, eu vou falar para vocês. Tem algumas perguntas na Bíblia que aos teólogos eles não têm resposta. No sentido claro. Onde estava Deus? Antes da terra, antes de tudo.
Hã? Ele estava na eternidade. Só que a própria eternidade, Jesus era que era pai de quê? Ele é pai da eternidade. Então tem coisa que você não tem como você querer ir além do que. Nossa mente é limitada. Nossa mente é limitada. A gente não vai entender tudo enquanto estivermos aqui. Outra pergunta interessante aqui. Sim, é você que explicar de fazer perguntas, porque eu acabei não pegando a conchita. Ok, ó. Outra pergunta aqui que eu não entendi aqui. Outra pergunta que eu não entendi. Levítico 19, 26. A parte, como é que é? Vê se você consegue cortar ali, só o bebê pode fazer e cortar, tá? Levítico 19, 26. A parte fala sobre não fazer diversas coisas que nós cristãos fazemos. Como critica algo que nós mesmos fazemos? Abra aí, Levítico 19, 26. Alguém que não. De novo, Hã? Abra primeiro, Levítico 19, 26. Ó, Levítico 19, 26. Só o abro por enquanto. É 19, 26. A parte fala sobre não fazer diversas coisas que nós cristãos fazemos. Como criticar o que nós mesmos fazemos? Tá assim. Vamos lá? Pastor, isso aí foi continuação da pergunta. Peraí. Mas está numa folha separada. Te entreguei depois. Mas estava falando sobre essa de datar quadrinhos. Ah, tá. Você queria a resposta dos outros? Não, você já respondeu. Já respondi? Na aula passada. Ah, tá. Então esquece isso aí, viu? Vamos para outra aqui. Tem uma aqui que é um pouquinho polêmica, mas eu preciso responder, então eu disse, amém? Abra a sua Bíblia aí. Por enquanto não abra a Bíblia não. Porque algumas denominações não reconhecem o chamado pastoral feminino. Ok? Vocês ouviram aí? Quero que fique bem claro, apesar que está sendo ao vivo. Porque em algumas denominações não reconhecem o chamado pastoral feminino. Eles não reconhecem por conta de... Deixa eu fazer uma pergunta aqui já antes. Tem pastora na Bíblia? Tem? Hã? Mas a pergunta primeira é essa. Pastor. Se alguém me perguntar, pastor, tem pastora na Bíblia? Eu vou falar, tem. Agora, pastora de quê? Ovelhas. Que ovelhas? Acabou de ficar, né? A mulher que diz que Ela quer dizer que não é de pessoas, mas de animais. Então, mas tem que tomar cuidado com isso, olha só. Eu vou te mostrar a Bíblia, é o que é Gênesis 2, 9. Quem lembra onde é que está essa passagem? Lá em Gênesis no início. Olha só, tem pastora na Bíblia? Tem. Agora pastora de quê? De ovelhas animais, não é de pessoas. Caraca, quando surgiu a primeira mulher pastora do mundo? Então, mas aí tem que entender. Lá é pastora de quê? Eu falei, se me faz uma pergunta, pastor, tem pastor na Bíblia? Tem. Agora você fala, tem pastora na Bíblia que cuidou de pessoas? Não. Entende? Então, você precisa ser bíblico. Mas o que acontece? Olha só. Tem pastora na Bíblia? Tem. Pastora de quê? De ovelhas. Que ovelhas? Animais. Porém, abra lá em Romanos capítulo 16. eu estou falando assim. Não, vai para Romanos 16. Eu acho que eu venho com isso aqui. Romanos 16. Vocês estão em curso de ensino, então vocês precisam entender isso. Capítulo 16, eu vou ler aqui. Porque você tem que entender uma coisa, vocês, principalmente quem
quem tem vontade ou quem já prega. Quando você for falar, você tem que demonstrar vida, ó. Tem que abrir a boca mesmo para falar com... Ah, tá, também eu quero tudo pergunta. Faz a tua lá. Quem tiver pergunta para fazer ainda pode estar fazendo. Quem pergunta fazer? Romanos 16. Romanos o quê? 16. Ok. Versículo 3 ao 7. Olha o que diz, ó, na minha Bíblia. Quem tradução que é diferente. Saudai a Priscila, quem? Saudai a Priscila e a Áquila. Priscila é uma mulher. Isso aqui não se discute. Priscila é uma mulher. E a Áquila, se entende que era um homem. Apesar que dá no sentido de mulher também. Meus colaboradores em Jesus Cristo, os quais, pela minha vida, expuseram seus próprios pescoços. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Por que está falando saudai a igreja que está em sua casa? Porque a igreja são pessoas, não é? Quem entendeu? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Então, que ensino. Igreja não é isso aqui, somos nós. Não é uma pessoa, são pessoas. Olha só. 5, né? Mas também os das igrejas dos gentios. 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. É isso. Saudai, meu amado Epeneto. É isso mesmo? Olha que nome. Que é as primícias da Caia em Cristo. 6. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. 7. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos, e que também estão em Cristo antes de mim. E por aí vai. Mas eu quero aqui o versículo 6. Olha só. Primeiro você observa o versículo 3 que nós lemos. Saudai a Priscila e a Áquila. Se entende que Áquila era um homem, mas Priscila é uma mulher. Olha só, se observa a importância que, se você for observar no texto, não tem aquela questão de primeiro citar o nome do homem e depois da mulher. Está citando primeiro o nome de uma mulher para depois de um homem. Então você observa algo, por exemplo, tem pessoas que são muito preconceituosas em questão de mulher, mas a saudação começa com uma mulher. Saudar a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo. Quem está falando aqui? Paulo, isso. Versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos e que também estão em Cristo antes de mim. Olha só. Nesse versículo 7, quando traz a saudação, aí vem um homem e depois uma mulher. Saudai a Andrônico, um homem, e a Júnia. Porém, essa palavra Júnia, ela tem duas interpretações. Para nós, leigos, está claro que é uma mulher, também. Só que para alguns estudiosos da Bíblia, tem profundidade acerca da palavra. Quando eu falo de profundidade, não é do português, mas do grego, do hebraico, do aramaico, esses estudiosos. Há uma divisão. Alguns acreditam que não é uma mulher, mas um homem. Júnia, alguns acreditam que é um homem. Outros acreditam que é uma mulher, assim como também eu creio que é uma mulher. Bem? Mas pastor aí, mas o que significa? Vamos ver. Versículo 7, eu vou ler de novo para vocês entenderem. Saudar Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos. Aqui de outra coisa. Entre o quê? Quando se fala entre os apóstolos, há duas interpretações também. Quando se fala entre, dá para entender que Júnia, que na mente de alguns é uma mulher, eu também creio que é. Essa Júnia era um apóstolo. Só que também dá a entender que entre não quer dizer que seja, mas estava ali no meio. Quem entendeu? Eu estou sendo bem claro ou não? Bem claro. Então assim, é bom a gente entender o que a Bíblia diz, para a gente não passar vergonha fora. Por isso que eu falei para vocês, tem que saber fazer a pergunta, é normal. Se uma pessoa faz uma pergunta a você, você tem que observar bastante a pergunta dela. Se alguém diz para mim, pastor, tem pastora na Bíblia? Tem. Agora, pastor, tem pastora na Bíblia que cuidou de igreja? Eu não vejo com clareza
Mas assim, aí eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, esse versículo 7, que dá a entender, há uma divisão. Alguns acreditam que Júnior era uma mulher e era uma apóstola, outros acreditam que Júnior era um homem e não uma mulher. Outros acreditam que quando fala-se entre, é que era uma das apóstolas, outros acreditam que não, mas que estavam junto com os apóstolos. Ficou bem claro? Pastor, o que o senhor entende de questão de mulher? O que o senhor acha? Para mim não faz diferença nenhuma, se é mulher ou homem. Quantos homens que estão aí que são desculpa a expressão, uns bananas? São pastores, mas são zero à esquerda. Não estuda, tem pastores aí, irmãos, que não sabem nem pregar. Tem pastores que se brincar, não sabem nem ler a Bíblia direito. Palavra. Porque tem muitas pessoas que estão sendo levantadas sendo ungidas. Mas, por exemplo, aqui dentro do MEA, principalmente o MEA 1, aqui, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 3, por ali, deve ser capítulo 2, vai falar sobre o diaconato. Diaconato, você não pode ungir a pessoa porque ela chegou na igreja e está naquele amor todo e você, tem um chamado, vou lá e vou ungir. Não. A mesma coisa é missionário. Isso quer um tempo para a pessoa realmente, a autoridade da igreja perceber, Deus ministrar no coração que já está madura o suficiente para receber aquela unção. E tem pastores por aí vendendo óleo, derramando unção. Vem para a minha igreja que eu vou te ungir, você tem um chamado e vai derramar. Está errado. Eu tenho uma amiga minha lá no Rio que a pastora dela já falou, você vai quando ele ungir missionária, ela falou, não estou preparada para ungir. Bem feito. Porque eu senti, Deus tem que tocar no meu coração. Não acho que é brincadeira, não pode ser assim. Lá, eles te convidam e depois você paga 2.000. A pessoa tem dinheiro, quer abrir uma igreja, porque hoje eu financei. Eu tenho dinheiro, aí eu não tenho um título de pastor. Aí eu quero abrir uma igreja, aí eu vou lá, pago R$2.000, o pastor vai unge. Você abre a igreja, não prega nada, não sabe orar, não entende nada de Bíblia, aí paga aquele cachê que as ofertas, os pregadores de voz, assim que eles vivem lá. Por isso que o povo está tudo doido, sem saber o que ele faz. Pois é, então eu fui na igreja, fui convidado a pregar, e a mulher, eu não sei se era pastora ou era missionária, uma das duas coisas. Mas parece que é pastora. Irmãos, a Bíblia vai dizer, eu não vou abrir a Bíblia aqui, porque meu mando com Deus é assim. Na verdade, ela não tem leitura pelo jeito. E aí falou algo lá da Bíblia e ministrou dentro dela, né? Está errado, gente. Tem que conhecer a Bíblia. Não pode existir pastores que não conhecem, tem que ter intimidade com a palavra. Tem que ter vida de oração. Tudo isso. E outra coisa, tem que procurar conhecer, não é somente a leitura, não. É se aprofundar mesmo na palavra. Por quê? Por exemplo, estou aqui. Olha as perguntas que eles estão fazendo. Tem pastores aí que eles vão fugir dessas perguntas, mas tem que ter resposta. É verdade que a Bíblia fala, lá em Efésios 4:11, sobre o ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres ou doutores. Para que serem os mestres e doutores? Doutores ou mestres é para ensinar, então. Tem que haver, você tem que ter isso na igreja para ensinar. Então assim, olha só, continuando aqui sobre a questão do pastoral. Eu não vejo problema nenhum em mulher pastorear. Se eu percebesse, sentisse isso, não estava aqui mais, amém? E muitas mulheres aí que pregam na ousadia, na autoridade. Nós temos um exemplo do nosso pastor Johnny. Prega na ousadia, prega na autoridade, entendeu? Tem muitos homens aí, bananas, e tem o nome de pastores, uns zero à esquerda. Outra coisa, o que diz lá em Apocalipse? Ouça o que o pastor diz à igreja, é isso? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Espírito é aquele? O Espírito Santo usa quem está falando. Então tem que observar essas coisinhas. Vocês entenderam aí? Questão do pastoral feminino, não vejo problema nenhum. Então isso aí para mim isso é besteira. Se você for observar, muitos homens, não são todos, é claro, mas eu creio que muitos homens já sentissem em alguns que questionam isso. Você vai ver os camaradas não demonstram segurança nenhuma. Às vezes é revoltado com a esposa, aí ficou revoltado com a mulher também, aí quer bater nas mulheres, que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode pastorear, besteira.
Vocês entenderam aí não? Tá claro, não tá? A pergunta de Ana, pastor, da igreja. Cadê a Ana? Pronto. Pergunta de Ana é a melhor. Pergunta de Ana. Pastor, Jesus é bom? Jesus falou, bom é Deus. Né? Glória a Deus. Deixa eu ver qual é a próxima. Olha só, aqui tem a questão do sábado, né? Essa questão do sábado a gente vai trazer, se Deus permitir, próximo culto. Tem outro desse aqui, deixa eu ver. Essa aqui já é um pouquinho mais polêmica. Rapaz, não, a gente vai ser a última. Tem dois aqui, ó. Porque 1 Pedro 3,9. Quem pode abrir aí? 1 Pedro 3,9. É forte, 3,9. Não pague mal com mal. Uma ofensa com ofensa. Pelo contrário, pague uma ofensa com uma bênção. Porque quando Deus te chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Isso, mas é porque colocaram errado aqui. Olha só, 1 Pedro 3,9, porque Jesus fala que vai pregar os mortos. Então, não é bem a pergunta, não é bem essa aqui não. Quer dizer, a pergunta é, mas o texto não é esse não. Aproveita e leia 1 Pedro 3, 18 ao 19, mas só um pouquinho mais a voz. 3, 18. Isso, 18 e 19. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos Espíritos que estavam vivos. Isso, essa aí, esse é o texto. Alguém aí abra Hebreus 9, 27, que não leu ainda. Deu o quê? Hebreus, mas a senhora não, a senhora já. Hebreus 9, 27. Bora, abraço cruzado. Maria Luísa está querendo fazer a leitura, né, Maria? Vai vir? Bora, sua crente. Pega aí. Pega aí. E como os homens extraordinários Isso aí, Maiana. morreram uma vez, vindo depois do sexo de Cristo. Fala de novo. É 9 e 7, né? É. E como os homens extraordinários morreram uma vez, vindo depois de Cristo. Morreu uma quê? Uma vez, Depois indo. por isso. Então, olha só. E nossa irmã é Juliana, né? Ela fez a leitura de 1 Pedro 3, principalmente 19, né? Pelo qual também foi, pregou aos espíritos, com é minúsculo, né? Pregou aos espíritos em prisão. Olha só, quando se faz essa pergunta aqui, é uma pergunta realmente assim, polêmica. Primeiro que é uma pergunta polêmica, é um texto polêmico. Existem debates acerca disso aqui. Existem visões diferentes, entendimento diferente. Que o versículo, eu vou ler o 18 e 19, porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi, e pregou os espíritos em prisão. Quando se fala Jesus, que aqui é Jesus, pregou os espíritos em prisão, se entende em nossas leituras logo, mas como pregar os espíritos em prisão? Porque esses espíritos em prisão, eles estão em um outro mundo, não é na cadeia, no presídio. Pode até ser mais espiritual, entendeu? Então assim, pregou, você já está morto. Então é uma polêmica. Nem todo mundo acredita que esses espíritos são pessoas. Alguns acreditam que são anjos. Existem anjos que estão presos num lugar chamado inferno. Só que não é bem inferno, o nome correto seria Tártaro. Existem demônios presos que são mais valentes do que esses que estão por aqui. Estão presos até hoje. Vai ser solto. Alguns acreditam que eles, não é que eles têm mais poder que o próprio Satanás. Satanás é o líder. Mas eles são mais valentes que o próprio Satanás.
Porque eles são mais valentes. Aí já até observa, né, que é nossa mente, né? Você quando deixa um cachorro só preso, ele fica o quê? Fica mais valente. É como se ele ficasse revoltado, estava preso vendo os outros soltos. Então é mais ou menos isso aí. Então, esses espíritos em prisão aqui, quando se fala pregou os espíritos em prisão, a gente pensa logo. Porque olha só, o próprio texto em si, ó, o versículo cadê? Versículo 18. Porque Cristo também, 19, pelo qual também foi, pregou os espíritos em prisão. Aí fala, pregou os mortos. A Bíblia não está dizendo com clareza a questão de mortos. Então por isso que é um debate, isso aqui é polêmico. São mortos, são pessoas que morreram, ou são anjos caídos? Não pode ser a pregação, já vou trazer para vocês, não pode ser a pregação que vocês imaginam. Que pregação é essa, pastor? Irmãos, Jesus, que aqui eu acho errado, vocês continuam errando no altar. E Jesus está voltando. Jesus não está voltando, ele vai voltar. Se Jesus está voltando, ele é muito leve. Jesus é esse que nunca chega. Mas Jesus não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não é todo poderoso. Vai voltar, ele está voltando. Então assim, eu já até falei isso na pregação, mas eu continuo vendo pregadores pregando esse altar. Seria até bom que eles ouçam isso aqui para ver se entra na mente. Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Não é mais correto, é ou não? Jesus está voltando. Voltando, você não acha que Jesus está devagar demais, não? Lembra? Então não faz sentido. Faz mais sentido você acreditar que Jesus vai voltar. Bora ele volta. Aleluia. Na Bíblia tem aleluia, né? Isso, não tem aleluia. Aleluia. Outro erro aí. E eu já expliquei sobre isso. Eu expliquei acho que em 2 lugares no curso. Eu expliquei no curso que eu fiz dos obreiros e já falei na live sobre isso, não foi? A palavra aleluias é errado. É aleluia. Então, é aleluia. Algo também no meu livro fala sobre aleluia. Que é uma, como se fossem vários deuses. Isso. Mas olha só. Vocês ficam tranquilos que ele está no curso de ensino para aprender. Ele está no curso de ensino para aprender. Aí o que acontece? Existem muitos pregadores, pastores, que se dizem profeta, que isso, não sei o quê. Eles falam aleluia. Então isso aí é coisas mais simples, entendeu? Mas a gente precisa aprender. Então voltando aqui, ó. Porque Cristo foi, pregou os espíritos em prisão, sendo que depois da morte segue seu juízo. Boa pergunta. Como é que a gente vai entender essa questão? Esse pregar aqui não tem o sentido de evangelizar. Não tem o sentido de se arrependa. O sentido aqui mais claro, eu até coloquei aqui, desceu, proclamou a vitória sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. Ele diz, eu venci. Esse é o sentido mais correto. Mesmo porque como é que você vai pregar para espíritos em prisão, no sentido de pregar arrependimento, salvação, se lá em Hebreus capítulo 9, 27, não é isso? Capítulo 9, 27 diz que depois da morte segue surdo. Não tem mais volta, irmão. Morreu, já foi. Então faz mais sentido isso. Existem outros que acreditam que Jesus ele pregou para aqueles que morreram antes da nova aliança, na antiga aliança, Velho Testamento. Só que a mesma pregação também seria essa. Que ele proclamou, que ele venceu. Está entendido ou não? Mas volto a dizer, esse é o momento. Essa pergunta é polêmica, existe debate, existem mentes que veem e entendem diferente o texto. Amém? Fala, senhor. Aqui na minha, pastor, deixa uma dúvida, porque vem aqui diz assim, pois, no 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzirmos a Deus mortos sim, na carne, mas vivificados para receber a nós, né? Aqui? Então, eu acabei de falar. Que Jesus morreu, não? Não, ele morreu por nós. Sim, mas aqui, nos outros aqui, ele ainda não. Não, sim. É isso? Sim. A pessoas, no caso, né? Então, mas há uma polêmica. Irmãos, gente, eu estou falando de pessoas, ó. Eu estou falando desse texto que ele é polêmico. São doutores de teologia. Camarada que estudou muito, conhece o grego, o hebraico. Então, assim,
tem passagem da Bíblia que é difícil de entendimento, de interpretação. O que a gente faz? A gente procura entender. O que a gente não consegue entender, a gente só tem a resposta como eu passei para vocês aqui. Entendeu? Então, mas assim, a pergunta aqui que eu entendi da pergunta é que na preocupação da mente dessa pessoa aqui, calma aí, se depois da morte sexo e juízo, por que Jesus pregou os espíritos em prisão? Então eu expliquei. Esse versículo de Hebreus 9:27 está certo. Não existe pregação de salvação para mortos, nem para anjos que estão em prisão, como é o entendimento de alguns. Então, tanto anjos em prisão são demônios, não são os anjos, mas os caídos. Tanto anjos em prisão como a mortos não tem a ver com arrependimento, não tem a ver com salvação. Está claro isso aqui? Porque eu entendi que na mente da pessoa aqui, a pergunta é: se Hebreus 9:27, depois da morte, sexo e juízo, como que Jesus pegou os espíritos em prisão? Quem entendeu? Amém. Entendeu mesmo? Amém. Vou explicar para quem perguntou. Posse, Débora. Deixa eu ver as outras perguntas aqui, né? Já estamos encerrando já. Deixa eu ver. Esse já foi, também já foi, já. Ó, aqui são perguntas que eu falei que eu preciso trabalhar um pouco na Bíblia, no sentido de trazer vários versículos e explicar para vocês. Polêmica, uma pergunta também que é polêmica. Pergunta esse pastor: pode casar mais de uma vez? Pode casar mais uma vez? É isso aqui. Porque guardar o sábado. Pode casar mais uma vez? A questão do sábado. Então são perguntas que eu vou trazer vários versículos e eu vou estar explicando sobre isso. Deixa eu ver. Pastorado feminino, já falei. Aqui já é nova, deixa esse branco aqui, deixa eu ver. Levítico, já expliquei. Oi. Lá na estação de Jesus, lá já vê ele, né? Então ele foi salvo ali, né? Porque Não foi salvo. Foi salvo. Gente, olha só, as perguntas dos cultos anteriores só não foi respondida o sábado e a questão do casamento. Eu vou trazer nas próximas aulas, por decida. Se eu não me engano, teve alguém que fez essa pergunta mesmo. Quais foram os 10 mandamentos? Está lá, se eu não me engano, é número 20, né? Não o Êxodo 20, coisa assim. Abre lá. Teve alguém que fez uma pergunta sobre a questão de leite também. Agora eu não sei, porque eu não vi aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, quem fez pergunta, manda para mim aí, viu? Quase discípulos, deixa eu ver. Teve alguém que fez uma pergunta sobre a lei. As leis. Pastor, quais são as leis? Quem foi que fez pergunta sobre leis aqui? Quem foi? Teve alguém no culto passado que perguntou sobre as leis. Quero responder você rapidamente, porque não é difícil nessa pergunta aí. Mas eu falo, eu perguntei qual é. Eu perguntei antes da lei. Então, é porque eu não estou achando papel aqui não. E perguntaram sobre a questão das leis. Por exemplo, porque umas leis se cumprem, outras não. Quem foi que fez essa pergunta? Foi a da Não foi essa não. Porque umas leis se cumprem, outras não. Não foi essa não. Tem outro papel, só que eu não achei ele aqui não. Que alguém fez a pergunta aqui, ó. Quais foram os 10 mandamentos? Acharam aí não? 10 mandamentos? Sim. 20, ou número 20 ou êxodo 20, uma coisa assim. Vou responder sobre a questão do... Eu vou tentar trazer a resposta do casamento e do sábado. Tudo no próximo curso de ensino. Fique de pé. 10 horas já. Passou rápido, não foi? 1 hora, certo? Para quem está vindo hoje, foi Juliana, quem mais que hoje? Isaías. Essas primeiras perguntas de ensino eu estou tirando para trazer resposta à pergunta que está sendo feita. Porém,
Depois que terminarmos isso aí eu vou estar trazendo o tema. Entendeu? Na verdade, até a questão do sábado de alguma forma é um tema, né? Casamento nem tanto. Mas o sábado, por exemplo, é um tema porque fala de algumas igrejas, principalmente adventistas, que guardam o sábado. Só ela também, né, pastor? Não. Não? Tinha até igreja evangélica. Eles se dizem evangélicos, mas não são. Tem a igreja evangélica que você tem batista, da não sei o quê, que guarda o sábado. Eu gosto de batista, né? Que guarda o sábado também. Geralmente são aquelas denominações que seguem o Velho Testamento. Quantas igrejas católicas existem? Tem a romana, quantas existem? Tem mais de 200 denominações católicas que não é a romana. Entendeu? A gente conhece aquela lá romana, não, tem muito mais. Mais de 200 igrejas católicas. Até lembrei da missionária dele, que eu vir hoje. Mas vamos. Próximo culto a gente continua, né? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã, culto de ensino, uma hora de culto. Senhor Deus, que o Senhor possa cada dia abrir nosso entendimento, Pai, a Tua palavra, Pai. Que o Teu nome, Senhor Deus, possa ser glorificado em nossas vidas e em nosso meio, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresenta a vida dos Teus filhos. Ó Deus, receba que se encontra, meu Pai. Ó Deus, toma em Tuas mãos, direciona, Senhor, em toda a caminhada. Pai querido, em nome de Jesus, que possa ter a curiosidade de entender a Tua palavra, Pai. O desejo, a vontade, Pai, de saber verdadeiramente que o Senhor nos ensina em Tua palavra, que o Senhor quer abrir os nossos olhos, nosso entendimento espiritual, Pai, acerca do que o Senhor deseja de cada um de nós. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqueles que muitas vezes sentem a vontade, desejam estar aqui, muitas vezes acordam à tarde, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, tira o sono deles, em nome de Jesus, Pai, para poder, no horário do culto de ensino, aqui estar, Senhor, conosco. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cresça e que nós vamos diminuir, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a cada dia possamos, meu Senhor, entender o que o Senhor tem a nos direcionar. Abençoa os seus filhos, suas filhas na manhã de hoje. Meu Deus, que esse dia seja um dia de bênçãos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê livramento. Que o Senhor nos traz, ó Pai, no dia de hoje ainda, resposta, meu Pai, às orações. Que o Senhor possa, meu Pai, visitar os desejos do nosso coração, segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, olha só. Um abraço. 1, 2, 3 aí. Tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas para ser feitas ainda. Tem muita pergunta para ser feita. Mas vamos. Zay, meu filho, faça a favor.